Em um estudo do Banco Mundial, o Brasil é o 100º colocado entre 182 países analisados quando se fala em agilidade do Poder Judiciário. A morosidade da justiça é uma das principais reclamações da população, mas não é o único problema. Foro privilegiado, nepotismo, promoção na carreira de juízes, critérios de formação de tribunais colegiados, juízes ganhando salários milionários em início de carreira. Muito se fala sobre uma reforma do judiciário. Mas o que de fato está sendo feito? Existe realmente essa necessidade? Há um clima político para apreciar e votar as propostas já existentes? Olá. Na abertura do ano do Judiciário, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, declarou que a justiça brasileira não está em crise e a população confia nela. Mas, como indica a pesquisa do Banco Mundial, há morosidade nos julgamentos. E recentes investigações do Conselho Nacional de Justiça apontam enriquecimento ilícito envolvendo juízes e desembargadores. Outra crítica é o excesso de recursos que protelam as sentenças e permitem que somente quem tem bons e caros advogados consiga se livrar da prisão. Na sua primeira sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça puniu o desembargador Roberto Weider, do Rio de Janeiro, acusado de favorecer lobistas. A punição foi a aposentadoria compulsória. Que justiça é essa? Não está na hora de uma ampla reforma? Quem responde a essas perguntas são os nossos convidados de hoje, o ministro Carlos Veloso, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Gabriel Vedi, presidente da Associação dos Juízes Federais, o deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, que também é advogado, e o deputado Vieira da Cunha, do PDT Gaúcho, que também é procurador de justiça. Eu começo com o ministro Carlos Veloso. Vou tentar dividir o debate em morosidade e transparência. Começando pela questão da transparência, não é justo que desembargadores e ministros sejam processados assim como qualquer cidadão? Ah, claro, sem dúvida. Quem quer que seja que cometa um delito está sujeito a um processo. Agora, há de ser um processo justo, não é um devido processo legal. Mas eu respondo a sua indagação assim, nesses termos. Claro, quem quer que pratique um delito tem que responder perante a justiça. Não vejo nisto, não vejo necessidade de foro privilegiado? Nenhuma dificuldade. Sim. Então a questão é do foro privilegiado. Eu sempre fui contrário a isso. Sempre me bati contra o foro, aquilo que se chama foro prerrogativa de função e que, no fundo, não passa de foro privilegiado. E vejam, os parlamentares têm foro privilegiado no Supremo. Nunca tiveram. Tem a partir de quando? Da emenda otorgada pelos militares. Foi um acordo que fizeram com os parlamentares. Eles poderiam ser processados por crimes contra a honra, porém seriam processados no Supremo Tribunal Federal. Qual que é a posição dos juízes federais, Gabriel Vedi, sobre a questão específica do foro privilegiado? A JUF tem uma posição institucional há muitos anos contra o foro privilegiado. O juiz deve ter o mesmo foro que o trabalhador comum, que o cidadão do povo. E a JUF, quando fez a campanha pública em defesa do foro privilegiado no ano de 2005, nós fomos, inclusive, muito mal compreendidos por alguns setores do próprio Poder Judiciário. Naquele mesmo ano, nós lutamos para se criar o CNJ, para o controle externo da magistratura, por um controle público, para aproximar a magistratura da população
e dar uma noção de transparência do Poder Judiciário. Também na mesma emenda constitucional 45, lutamos para que fosse criado o teto constitucional da magistratura para acabar com do funcionalismo público, para acabar com super salários que não eram apenas no Poder Judiciário, mas nos 3 poderes, no Legislativo, no Executivo. E conseguimos aprovar na emenda constitucional 45 2 medidas altamente moralizadoras importantes para a sociedade. A criação do Conselho Nacional de Justiça e a criação do teto remuneratório moralizador do serviço público, que deve ser atualizado anualmente, mas que nenhuma remuneração pode passar desse teto, justamente para acabar com os chamados penduricalhos na remuneração do serviço público. Então, a postura da JUF é uma postura muito tranquila, uma postura histórica da JUF. O ministro Carlos Mário Veloso é um dos nossos ilustres associados, juiz federal de carreira, um exemplo para todos nós, né? Então, é uma postura histórica da JUF, né, de defesa do... Inclusive, a população pôde apreciar agora a nossa postura nos debates acerca do CNJ. A JUF sempre defendeu que a Corregedoria do CNJ pudesse investigar originariamente os tribunais. Uma postura diferente, por exemplo, da MB. Se é uma posição que, pelo menos na magistratura, a gente vê que há uma abertura para o fim do foro privilegiado, se a reforma do judiciário questiona, inclusive, a manutenção do foro privilegiado, se a reforma do Poder Judiciário, ela quer, por exemplo, órgãos de controle nos estados, conselhos estaduais, porque é na Justiça Estadual que é mais afastada, claro, do Poder Central, onde a corrupção ela pode se fazer valer, por que, com tantas questões positivas, sugestões positivas, essa é a minha pergunta para os deputados, a reforma não anda? Eu quero responder. O seu posicionamento é interessante. A sua pergunta já traz consigo um posicionamento que, aliás, é corrente. É o posicionamento em favor do poder central. Acha que tudo aquilo que é poder central, tudo aquilo que está em Brasília, é melhor, mais transparente e mais justo do que os estados, das regiões dos estados. Eu sou totalmente contra. Eu sou federalista. Ao contrário. Eu acho que a centralização de poder, seja no campo judiciário, seja no campo legislativo, seja no campo executivo, provoca a corrupção. Mas o CNJ não tem campo de ação, desculpe a interrupção, nos estados. Mas eu sei, mas eu quero dizer justamente isso. Quer dizer, a centralização aqui, em Brasília, ela não é boa. O CNJ foi uma solução justamente para evitar as deficiências decorrentes dessa centralização. É interessante. O CNJ ele é uma solução contra o excesso de centralização. Nós temos é que dar aos estados condições de realizar a justiça lá. Mas porque quem fiscaliza a justiça no estado? Ué, e quem é que fiscaliza o CNJ? O CNJ já é um órgão de fiscalização. Então o órgão de fiscalização não pode ser fiscalizado? Não, minha filha. O problema é o seguinte, o CNJ é um órgão para fiscalizar, porque a gente organiza o CNJ com personalidades capazes de fazer essa fiscalização. Mas a fiscalização em si, ela pode haver em qualquer setor, em qualquer área. Pode haver fiscalização no nível estadual ou até no nível municipal. Porque tudo é gente, são pessoas, de carne e osso. E tanto pode haver gente santa no âmbito federal, como há gente santa no âmbito estadual ou no âmbito municipal. O que nós temos que fazer é estabelecer um esquema que forneça garantias ao cidadão. Garantias ao povo, liberdade ao povo. Isso é que é o fundamental. E que esquema é esse que o deputado Bonifácio diz que oferece garantias de justiça? Isso é o objetivo maior. De acesso à justiça e de transparência. Nós já tivemos um período, né, em que não foi assim. Né, em período que todos nós queremos ver definitivamente enterrado na história. Período em que não havia transparência, em que a população não conseguia acompanhar absolutamente nada. Quer dizer, as cúpulas dos poderes não sofriam qualquer tipo de fiscalização, sequer de acompanhamento. A própria imprensa era amordaçada, censurada. Esse é um período que, felizmente, passou. Nós estamos hoje vivendo um Estado democrático de direito. O que é um Estado democrático de direito? Uma parte. Exatamente. Esse período era um período em que prevaleceu a centralização. Não só a centralização, mas o autoritarismo, a censura. Que é a ultracentralização. Exatamente. A própria Constituição era uma carta imposta, outorgada. Né? E nós vivemos depois, foi um processo constituinte, em que houve a redemocratização do país, e hoje nós temos regras
regras que estão na Constituição, inclusive está lá o CNJ, com as suas competências, Exato. com seus poderes e com as suas limitações também. Agora, o CNJ está muito em foco em função, né, de toda essa atuação da corregedora, tá, que foi contestada, né, inclusive por algumas entidades representativas da magistratura. No próprio início do programa se falou em enriquecimento ilícito. Isso não deixa de ser um pré-julgamento, porque, na verdade, o que se constataram foram movimentações atípicas. Isso não quer dizer necessariamente enriquecimento ilícito. Agora, eu sou totalmente favorável a que não só os membros do Poder Judiciário, mas também as altas autoridades, todas da República, de todos os poderes, inclusive da minha instituição, do Ministério Público, elas estejam permanentemente expostas, tá? Permanente e transparentemente expostas. Penso que nós, que temos essa função, que nos delega a própria Constituição, lei maior do país, temos que dar o exemplo. Agora, então não podemos ter as nossas contas em dúvida. Eu queria falar nesses temos que estar exemplos. expostos, transparentes, eu queria falar nesses abertos. exemplos que a gente precisa ter no Brasil. O CNJ decidiu hoje, é uma decisão recente, portanto, que vai fazer uma consulta pública para saber se os juízes podem participar de eventos patrocinados pelas empresas das quais eles próprios participam ou estão envolvidos em processos. Não é uma questão básica? Eu Trivial, acho que essa de questão está transparência? sendo posta, maximizada. O que acontece é o seguinte, em qualquer país, em todos os países do mundo, há seminários, há congressos. E congressos que são promovidos por quem? Por entidades não estatais. Por que entidades? Universidades, institutos de advogados, associações de Ministério Público, associações de advogados, associações de juízes. Essas associações, elas não têm verba. Então, é preciso que alguém que tenha dinheiro financie isso. Então, dê apoio logístico, institutos de advogados, associações de Ministério Público, associações de advogados, associações de juízes. Essas associações, elas não têm verba. Então, é preciso que alguém que tenha dinheiro financie isso. Então, dê apoio logístico. É o que acontece. Existe uma lei, a Lei Rouanet, que... A favor da cultura. Exatamente, a favor da cultura. Essas entidades, essas contribuições que são feitas por essas empresas, a essas entidades culturais, elas podem invocar isso no imposto de renda. Então, veja, eu já participei de congressos patrocinados por institutos de advogados, patrocinados por universidades, patrocinados pela Ordem dos Advogados, por associação do Ministério Público, e evidentemente que alguém estava fornecendo o apoio logístico. Mas não gera um constrangimento, ministro? Mas acontece o seguinte, na medida em que o senhor ou algum advogado, algum juiz se amanhã eu vou decidir uma questão de está uma envolvido empresa, num processo perfeito. dessa empresa? Se amanhã eu vou decidir uma questão de uma empresa, e essa empresa vai patrocinar algo que me beneficie, longe de mim, longe do juiz. Mas não é isto que ocorre. Não é isto que ocorre. É uma maximização da questão que é feita. Exagero grande. Um exagero muito grande. Então, e outra coisa, há um exagero muito grande com relação a um mau procedimento de juízes. Um exagero muito grande. Nós temos, e eu sempre faço questão de dizer isso, eu venho do primeiro grau, o presidente Vedi já esclareceu, nós temos cerca de 15 mil juízes de primeiro grau que ingressaram na carreira mediante um concurso duro, difícil. São homens sérios que estão trabalhando muito mais do que aquele horário do expediente. Uma meia dúzia, eu quando presidi o Supremo eu dizia isso, juiz não é anjo, é homem. Então alguns deles pecar. Exatamente,
ter um mau procedimento, como o médico pode tem mau procedimento, Lógico. como parlamentar Advogado. alguns têm mau procedimento, como alguns comerciantes também. Isso é do homem. Não é possível que uma meia dúzia desses homens que não honram a toga ajam mal e começa a dizer que o judiciário está cheio de bandidos de toga. Isso até eu acho que foi dito, viu? Em outro contexto, claro. Porque eu conheço a corregedora, é uma pessoa correta e conheço a história dela. É uma pessoa que ela deve ter... Foi um arrobo. No outro contexto, foi um arrobo, porque ela não diria isso, porque não existe isso atrás da toga. Por exemplo, levantando uma questão para todos aqui, a carreira de ministro, ela não é precoce, de juiz, desculpe, não é precoce, porque apenas com 3 anos de experiência você pode ser juiz. Bom, essa é uma outra questão. É um outro problema importante. É um outro problema que precisa ser debatido, essa questão nos países, cientificamente. Em todo o mundo, existe um período maior, não é? De experiência. Mas nós temos grandes magistrados que entraram jovens também na carreira. Mas voltando ao assunto anterior, por exemplo, os 62 magistrados que tinham variação patrimonial, e como bem colocou o nosso grande deputado do Rio Grande do Sul, deputado Vieira da Cunha, isso não significa que foi praticado algo ilícito. E desses 62, ministro, nenhum deles era juiz federal. Nós temos uma prática... Não significa que era praticado algo ilícito, mas é para ser investigado. Isso tem que ser investigado, e é isso que a JUF defende. E nós temos uma prática na magistratura federal de entregar todos os anos a declaração de renda para os tribunais, que depois é passado para uma fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. E é isso que nós defendemos, e os 3 poderes agem dessa forma. Inclusive a OAB, que é uma autarquia, né? E tem advocacia pública e advocacia privada. Né? E também em relação a esses encontros, está vendo, como disse aqui o ministro de forma brilhante, um exagero nessa questão desses encontros dos magistrados. A própria ministra Helena Calmon já participou de encontros, já foi diretora da JUF, já participou de encontros em resorts. Né? Então, na realidade, existe um certo exagero em relação a isso. A própria Suprema Corte Americana tem uma decisão, ministro, que entende como lícito, né, eventos, participações como essa. Então, na realidade, no Estado de Direito, num regime capitalista, seria o mesmo dizer que a imprensa que recebe patrocínios públicos e privados, e deve receber, porque o regime capitalista é assim, vai ser a favor ou contra o governo. Se os órgãos do governo, por exemplo, dão patrocínio para o jornal X, seria injusto se eu fizesse uma suposição que a imprensa seria governista ou contra o governo em função de patrocínios. A imprensa é independente e precisa ou a de favor patrocínios. do poder econômico por receber publicidade. Nós mesmos, deputados... Longe de mim é difamar isso. Nós mesmos, deputados, enquanto houver financiamento privado, é uma crise de consciência. eu sou um defensor fervoroso do financiamento público, exatamente por isso. Mas hoje o financiamento é privado. Então nós teríamos a cada votação da Câmara e do Senado que verificar a lista de doadores de cada candidato impedimento de votar, para lançar impedimentos ou suspeições sobre os votos dos deputados. Então o doutor Vedir disse muito bem, quer dizer, nós estamos vivendo um regime em que as coisas são assim. E não é por eu receber uma contribuição de campanha que eu vou ter comprometimento, eu vou estar comprometido. Isso não é assim, quer dizer, as regras do jogo são essas, enquanto elas forem assim. Eu não quero mudar um pouquinho o foco para a reforma política, eu sou totalmente a favor do financiamento público a propósito. Eu já sou totalmente contrário. Pois é, porque eu acho que tira da gente uma crise de consciência. Se há dúvida, o financiamento público... Olha, a cada 2 anos, cerca de 2 bilhões de reais. Quantas casas populares poderiam ser construídas? Mas não vamos mudar de assunto, não, ministro? Sim, eu quero só terminar esse bloco. A gente está com 3 minutinhos para terminar. Eu queria reservar para os deputados. A gente fica com morosidade no segundo bloco. Mas só para a gente encerrar essa questão dos juízes. O Ministério Público é uma carreira importante, é uma carreira de responsabilidade. No entanto, um juiz, ele pode ser juiz com 30 anos de idade, 3 anos de experiência. É correto? É ético? Ele pode ser juiz hoje com menos de 30 anos. Ele está preparado? Eu acho que não está preparado, sou contra isso. Na Constituinte votei contra essa linha, essa regra. E a emenda constitucional 45, ela aumentou mais 3 anos. Né? Eu divirjo, porque eu penso que a idade...
idade, tá? Eu Acho conheço que idade, muita gente de 60 anos imatura, sabe? E eu conheço muito jovem que sai da universidade com maturidade suficiente para ser um promotor, para ser um juiz. Mas a quantidade, Sai sem deputado, olha, é só esses ouvir. concursos, disse bem o ministro, os concursos são muito rigorosos. Olha, é um funil. Mas não, não tem vivência. Quer dizer, o jovem, mas acontece quem o seguinte, sai de um concurso... O juiz faz um concurso muito bom, não tem vivência nenhuma na sociedade, chega lá na sociedade, ele recebe influências malévolas. Ele vai para uma comarca do interior. Não, mas acontece não. Ele vai ter a vivência quando ele sai. Ele tem que ter vivência forense. O juiz tem que ter vivência forense e o Ministério Público também. Tem que passar pelo fórum, viver dentro do fórum. Nem conversa fiada dentro de casa, escrever papel, não. Tem que viver dentro do fórum, como antes de ser juiz, antes de ser promotor. Aí sim, ele tem condições de ser promotor. Muito bom. Por quê? Porque passou por fórum, viveu a luta forense, que é uma luta muito típica. Eu coloco o seguinte, os melhores juízes que nós temos passaram os jovens nos concursos. Impressionante. Se ele é bom, que chegaram com o tempo, à Corte ele Superior. fica melhor. Agora, se ele não é bom, não há tempo que conserte. É o que eu digo. Mas a experiência ajuda. Mas a experiência vinagre, né? É o que eu digo. O vinho ruim. mas a experiência ajuda. E, sem dúvida. Eu acho até que a questão não deve ser posta em termos de idade. O que precisa existir é o que tem na França, é o que existe na Espanha, é o que existe em Portugal. Nos Estados Unidos não precisa porque, por exemplo, juiz federal, me lembro que eu era juiz federal em Minas e fui dar assistência a um professor de direito constitucional americano que lá foi. E ele perguntou a minha idade. Quando eu disse, não é possível. Os nossos juízes federais são tirados de homens que já foram parlamentares, que foram ministros de Estado, secretários de Estado, etc. Então, eles não precisam disso. Nós precisamos criar a Escola Nacional da Magistratura. Isso é fundamental. E o sujeito tem que... Ele faz o concurso para quê? Para a escola. Ele faz o concurso para a escola, depois que ele tiver o título de bacharel em Direito, ou até pode se exigir de doutor em Direito, porque hoje está muito comum, não é? Os doutorados hoje estão muito comuns. E lá na escola, ele vai ter prática. Passa 2 anos. Vai ter prática na escola. Exatamente. Ele vai ter teoria e prática. E a prática em 1989, deputado, eu era do Superior Tribunal de Justiça e recebi um convite do Senado francês para participar de um colóquio sobre a nova República Brasileira. Vejam, no Brasil passou em branco. A França, o Senado francês promoveu esse colóquio. Fomos lá, o professor Caio Tácito, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, um grupo de brasileiros. E o presidente do STJ, sabendo que eu ia, me incumbiu de procurar a escola, verificar como funcionava. E eu fui na Escola Nacional da Magistratura em Paris, na escola propriamente dita que está no sul da França, em Bordeaux. Pois bem, conversava então, fiz inclusive palestras na escola, na de Paris, e o diretor um dia me perguntou, como é que os senhores resolvem? Porque eu contei como entra aqui. Aqui é mediante concurso, rigoroso, mas ele me perguntava, se entrar um mau caráter, como é que vocês resolvem? Realmente, porque aqui na França, nós passamos 2 anos observando o sujeito. Como é o comportamento dele, como é o passado dele. Nos Estados Unidos, por exemplo, é eleição, né? Mas aí tem a eleição. parte. Não, mas os juízes federais não são técnico. eleitos, não. Uhum. Os juízes federais são nomeados. Mas há juízes eleitos. E há e não são eleitos. Todos os estados. Sim, não. mas muitos estados. É porque eles estão chegando à conclusão que essa é a pior forma de escolher juiz. Federal não, nós estivemos visitando esse ano, inclusive federal não tem eleito, as cortes federais lá, estaduais, as estaduais se dão por eleição. Sim. Nem as todas. federais, porque o sistema está dependendo bem da autonomia constitucional dos estados, evidentemente. Mas a regra é essa. Na maioria dos casos, o sujeito nomeado, ele é submetido a uma espécie de recall. Ele se apresenta numa eleição
E a população que o teve como juiz, digamos, durante 5 anos, vai dizer se ele pode continuar. Vou pedir licença para um sistema que vem dando certo sozinho. A gente veio debatendo desde a Constituição até de 87. agora. E no segundo bloco a gente vai debater a questão da morosidade. Então, vou querer saber de vocês o que fazer para que o brasileiro tenha acesso à justiça e para que a justiça responda muito rapidamente à demanda do cidadão. Mal da justiça brasileira. Eu vou pedir um rápido intervalo. Espero você. Não...